Hoje nossa live é uma live muito especial, que eu vou trazer aqui uma aluna minha, a Karen, que está entrando. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, pra gente falar um pouquinho das cartas terapêuticas. O ponto que eu queria trazer aqui é que eu queria trazer uma visão diferente da pessoa que criou a técnica das cartas terapêuticas, né? Para que vocês pudessem ver, a partir de uma praticante, uma pessoa que já iniciou nesse universo das cartas, o quanto que para ela foi transformador ela acessar essa ferramenta, mesmo que ela já soubesse bastante, que ela já praticasse, que ela já atendesse com essa ferramenta do baralho cigano, né? Como que foi para ela transformador essa transformação de sair só do baralho cigano para o baralho terapêutico, né? Então, eu quero muito que ela venha falar, até porque eu acho que é importante quando a gente faz alguma formação de autoconhecimento, de processos que a gente trabalha, e quando a gente precisa divulgar o nosso trabalho, colocar a nossa energia para frente, né? Compartilhar essa energia para o mundo também. Isso é muito importante se a gente quer prosperar, se a gente quer trazer mais pessoas. Porque as pessoas vocês só estão aqui porque vocês, em algum nível, estão buscando essa transformação. E vocês só estão aqui porque eu estou colocando, me disponibilizando, colocando minha energia para frente, né? E a partir do momento que a gente faz alguma formação, que a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, nosso conhecimento, quando a gente começa a falar, colocar essa energia para frente através das lives, né, a gente consegue não só atrair pessoas que tenham a mesma energia, que precisem daquele serviço, como também a gente consegue trabalhar a nossa confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente exerce. E isso não vale só para um profissional que trabalha com terapias, profissional que trabalha com leitura de cartas. Isso vale para qualquer profissão que você esteja, né? E que você tenha que empreender. Porque aqui nas redes sociais é uma ótima possibilidade que a gente tem de colocar a nossa energia para frente e de chamar pessoas que se conectem com a nossa verdade, com a nossa essência. Então, quando a gente faz esse movimento de vir aqui falar sobre um serviço, falar sobre a nossa transformação, a gente não está só, de alguma forma, trabalhando a gente está trabalhando o outro também, que pode ser que sinta aquele chamado também e que esteja com alguma dúvida e que queira saber mais, né? Para trazer essa energia, tá bom? Ó, a Karen entrou, Karen voltou. Eu vou convidá-la aqui para ver se agora vai. Oi, Karen! Oi, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu Tudo baixar bem? aqui a Tá me ouvindo musiquinha. bem? Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, emocionada, nervosa. É a primeira live da Karen, gente. Olha que legal. Primeira Aqui live no da grupo vida. da vida. Que maravilhoso, que maravilhoso. É bom que a gente vai liberando todas os nossas, né, as nossas crenças sobre lives. E não é, menina? Em algum momento a gente tem que dizer, deixa o medo de lado e vamos lá, né? A gente tem muita coisa para levar para as pessoas, para transmitir. A gente não pode se aguardar para a gente, né? Eu queria muito, muito que você falasse um pouquinho assim, como que foi o seu início, o seu chamado, né, com as cartas, não com as cartas terapêuticas, com as cartas, assim, quando você começou, o que te chamou a atenção de você buscar essa ferramenta para você, assim, para o seu processo? Como que foi isso? Bom, então, eu desde muito criança, eu sou muito apaixonada pela, pelas cartas, né? Pelas cartas, pela energia cigana. Eu acho muito poderosa, assim, eu acho de uma luz muito grande. Só que eu venho de uma família extremamente católica, conservadora, e fiquei aí, sei lá, a vida inteira com isso guardado em mim. Até que mais ou Aham. menos, deve ter mais ou menos uns 4 anos pra cá, mais ou menos assim. Mais ou menos uns 4 anos. Eu comecei
alguma coisa falava dentro de mim para eu buscar. E aí eu comecei a buscar. Eu primeiro comecei a buscar na internet, porque hoje a gente tem muita ação na internet, né? Eu busquei na internet. Tá me ouvindo? Agora voltou. Você falou que buscou muitas informações na internet, né? Você começou há 9 anos atrás, buscando muitas informações. Isso. Aí eu comecei a buscar mais informações na internet. Só que aí você vê que você tem a informação da carta em si, né? Mas você quer mais. E aí eu busquei alguns cursos, fui fazer um curso presencial, depois fui fazer um curso online. Só que eu acho que de alguma maneira, dentro de mim, aquilo não me satisfazia, porque eu amo o baralho cigano, eu amo a energia do baralho cigano. Só que eu acho que uma pessoa que te busca ou para olhar de forma melhor, né? Para aquela área da vida, ou pra algum problema, alguma deficiência que ela tenha numa área da vida, ou queira melhorar, né? Porque assim, poxa, mas não é possível, eu não posso jogar para essa pessoa, e aí? Né? Ela vai sair daqui, eu vou simplesmente jogar para ela, você vai dizer assim, eu acho muito raso você virar e falar assim, vai ficar ou não vai ficar com alguém, vai mudar ou não vai mudar de emprego, coisas assim, né? Que de uma forma geral. E eu tenho muito em mim que a gente constrói o nosso futuro. A gente constrói o nosso futuro todos os dias. Sim. E A me gente vai criando esse incomodava um futuro, né? pouco dizer que sim, e me incomodava um pouco me trazer um futuro pré-definido. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí eu falava assim, poxa, não é possível, né? E aí eu acho que por causa dessa inquietude que a gente tem dentro da gente, o universo vai trazendo seres de luz, anjos, né? Até que uma pessoa muito maravilhosa, ela é um anjo assim na minha vida, porque eu nem sei se ela tá aqui, mas ela tá sempre nas lives à noite. Ela me apresentou a você. E na época não foi o baralho, foi das cartas. E até que isso deve ter mais ou menos um ano, eu acho que foi ano passado. E até que esse ano você Foi. veio com esse novo curso, né? Das cartas terapêuticas. E aí ela falou pra mim, Karen, não quer ir lá? Aí eu falei assim, é mais um curso de baralho cigano, né? Eu não sabia o que ia encontrar. Até que quando cheguei lá, eu falei assim, pô, não é possível. Era muito do que eu vinha buscando, né? Que é você ir além de um futuro, né? Era o que eu buscava, Sim. porque como eu tenho dentro de mim, que é tudo todos os dias, em cada momento que a gente ou deixa de fazer, ou que a gente faz, a gente vai mudando esse futuro. E eu falei assim, bom, eu vou lá e vou experimentar, né? Fazer esse curso gratuito. Até que eu comecei a fazer o seu curso gratuito. E ali eu já falei assim, nossa, que diferente. Mas mesmo ali, eu falei assim, bom, é diferente, mas não é que você não leve fé, mas você ainda não conhece o conteúdo, né? Assim, a fundo, a técnica. Então você fica meio, como é isso, né? E você tá me ouvindo, Thaís? Eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo. A sua Sim. imagem, que às vezes ela E fica travando aí um eu sei pouquinho. que eu.
Mas a sua voz, eu tô te ouvindo, entendeu? A sua imagem, eu não sei se pro pessoal aí de casa, como é que tá? O pessoal de casa parece TV, né? Eu falando. Pessoal de casa, nós temos uma audiência Mas enorme. é o pessoal que tá aqui, tá assistindo, tô até fiquei até vermelha agora de vergonha. Mas o pessoal que tá assistindo aí, a Karen tá travando um pouquinho só, né? Mas vocês estão conseguindo ouvir bem? Você me escuta Deixa eu ver bem se... agora? Eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. Sim. E aí Aí acabou que eu. você tava meio que vendo pra crer, né, Karen? Ainda lá Isso aí. quando você entrou, né? E aí eu comecei a fazer o curso, né? Eu comecei a fazer o curso e aí eu falei assim, bom, e agora, né? Um mundo novo, um mundo diferente, um mundo que eu não conheço. Vamos testar para ver como é. Vamos ver qual é desse negócio aqui, né? Aí eu comecei a fazer em mim, a, a, a tratar em mim, a experienciar em mim, vamos dizer assim. E para uma experiência muito diferenciada mesmo. Tanto comigo, já tem algumas pessoas que eu tô atendendo, vamos dizer assim, com essa nova técnica, né? Com essa nova abordagem, e não com a abordagem que eu tinha antes. E eu já vi resultados em mim, resultados em outras pessoas, né? Não são muitos clientes ainda, Uhum. Mas é mas começando, eu né, já Karen? A vejo gente sempre vai começar essa de um ponto, transformação. né? A gente sempre começa de um ponto e vai atraindo pessoas que queiram sentir essa energia também, né? Sim, sim, a gente começa, né? A gente começa de algum lugar e é muito bacana, porque eu acho que as pessoas vão vendo essa transformação em você, ou você comenta e as pessoas vão ficando curiosas também com tudo isso, né? Então, isso É. é muito bacana, é muito bom você ir além. Então, aí foi isso, né? E aí eu comecei a ver uma transformação na minha vida e na vida das pessoas. E para mim foi algo que me acrescentou, porque me supriu aquela necessidade de ir além, né? De não parar apenas ali, te trago o teu futuro, né? Ou uma situação desafiadora que a pessoa esteja passando, e aí morre na praia, fica ali, não faz mais nada, né? Porque não adianta a gente ou alguém ir até vir buscando, porque essa pessoa está passando por uma situação bem desafiadora na vida dela, ou nós mesmos, né? Sim. Ela quer uma solução, ela quer sair daquilo dali, ela quer uma forma de solucionar aquilo. Então, não adianta a pessoa sair dali sem um resultado, sem pelo menos um caminho. Sim. E as cartas terapêuticas, elas, para mim, elas trazem esse caminho, né, da gente mesmo a gente tem muito medo, né, das cartas que as pessoas falam até no curso, né, tem muita gente falando da polaridade, né, quando a gente vê um rato ou quando a gente vê uma cobra, energias assim mais densas, né, e que a gente tem muito medo. A gente tem, quando olha e fala assim, ai. E com as cartas terapêuticas, a sensação que eu tenho é que a gente consegue olhar para elas com mais generosidade, observa o que qual é o desafio que a gente tem ali, e, e às vezes é a gente mesma que está colocando aquele desafio enorme, aquela dificuldade enorme naquela situação, porque é claro, né, que quando a gente está passando
difícil pra gente, isso faz com que muitas vezes a gente não veja com clareza. Normal, né? Na vida de qualquer um de nós, somos seres humanos. E então, com a carta terapêutica, olhar de uma forma mais sábia, mais generosa, com mais clareza para tudo isso. De uma forma mais leve, né? E às vezes a gente tá dentro do... Você tá me escutando ou tá aí? Eu tô te ouvindo. Agora que deu uma travadinha no final, quando você estava falando, mas eu ouvi. É muito interessante porque, assim, às vezes a gente está ali no desafio, né? E aí a gente sentiu, saiu uma carta negativa. Só que a carta negativa é exatamente, às vezes, só a concretização daquele pensamento, daquela emoção, daquele sentimento que a gente está vivendo ali, né? E às vezes o ratinho que aparece lá não é que alguém esteja furtando a sua energia, é que você mesmo abriu espaço para isso, né? É que você mesma trouxe essa energia de roubo, roubo energético, invasão para o seu campo ou para aquela área da vida, e que você ainda não tinha se dado conta disso, né? E aí, quando a gente traz, às vezes, a leitura do baralho cigano tradicional, ela vai muito no ponto de, olha, fica atenta que tem algum roubo acontecendo, né? Uma pessoa aí tá querendo furtar alguma coisa sua, né? Querendo roubar. E às vezes, simplesmente é porque você abriu brechas e porque você tá programada ali para receber aquele tipo de ataque, aquele tipo de situação na sua vida, e que você nunca se deu conta disso, né? Sim, sim. E às vezes a gente mesmo, né? A gente mesmo às vezes está vibrando naquilo dali. Então, porque somos passíveis, né? Então, às vezes mesmo a gente pode estar vibrando no medo, e às vezes a energia nem vem do outro, vem da gente mesmo, aquela, né? Aquela situação desafiadora ali. Então, é muito bacana você poder olhar para isso e poder enxergar, né? Nossa, eu até vi, a tia Regina entrou aqui, que foi justamente esse anjo, né, que acabou me apresentando a você. Tia, um beijo enorme, te amo, obrigada. E ela é uma pessoa muito maravilhosa. Eu gosto demais, assim, e sou muito, muito grata, porque se eu tô aqui, né, ela deu esse empurrãozinho. Ela é demais. Então, eu agradeço muito, assim. Ela é demais, né, Kari? Regina, não sei se a Regina Ela ainda é tá muito ali. fofa. Não sei se ela ainda tá ali, não tá na live com a gente, mas ela realmente é uma pessoa muito, muito especial em nossas vidas, né? E poder, e a Aham. gente poder compartilhar coisas, porque assim, no nosso universo holístico, né? Não sei se acontece em outras áreas, outros ramos, né? Mas quando a gente faz algum curso, alguma coisa que transforma a nossa vida, ou a gente conhece alguém que tenha, que já fez alguma ferramenta e que a gente gostou, né? E você vai e indica para alguém aquilo, você tá. É uma demonstração de amor também com a pessoa, né? Você fala assim, olha, eu sei que você pode, você é capaz de transformar Sim, mais ainda a sua energia aqui, fazendo esse curso, é o que você está buscando, vai sim, aprofunda. E a Regina sempre fez isso, assim, né? A alma de professora, né, dela, sempre indica, assim, é verdade. sempre indica para as pessoas o que elas estão precisando no momento, né? Sempre indica. E a Karen, gente, ela Sim, com chegou, certeza. E não foi a não foi a primeira, né, vez. não foi a primeira vez, porque quando ela né, que eu me separei e aí eu tava recuperando a minha vida, voltando pra minha vida, né? Ela que me deu a partir daí foi que eu comecei a conhecer esse universo terapêutico, holístico, né? Porque não era a minha realidade. Uhum. Então, muito começou com ela lá e agora, né?
Então, isso é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz com isso, porque eu não conhecia esse mundo, não fazia parte da minha vida. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que era um Theta Healing, do que era uma mesa radiônica, do que é nada. Não Aham. fazia a menor ideia, né? Então, a partir daí, com esse empurrãozinho que ela me deu, eu comecei a trabalhar num lugar que trabalhava com essas coisas, né? Terapias. E a partir daí eu falei, gente, é um mundo que eu não conheço, né? Então, isso tem dez anos, faz Uhum. esse ano, e realmente tem sido um mundo assim, de muita, muita descoberta, e eu acho que nesse início dessa descoberta, aí eu comecei a chegar nas cartas e hoje nas terapêuticas, né? Tudo sempre, nossa trajetória tem sempre, assim, Isso mesmo um de vida empurrãozinho, né? meu, de descoberta, de conhecimento, até chegar aqui, né? E nem começou. É, esse é só o começo, né, Karen? Esse é só o começo. Tá me ouvindo? Agora voltou, Eu não entendeu? ouvi. O que que foi? Eu falei que esse é só o começo, né? Que às vezes a gente precisa daquele empurrãozinho ali na nossa vida, acontece alguma Então, situação. tá cortando pra mim. Eu não ouvi o que você disse. Eu falei que às vezes a gente está passando por uma situação muito desafiadora, e é o que eu sempre falo aqui para vocês, né? Que sempre uma situação desafiadora tem um benefício equivalente ou maior. Que a gente nunca imagina, às vezes, que numa situação crítica da nossa vida, num desafio grande, a gente vai conseguir extrair algo tão bom, tão positivo assim na nossa vida, né? É verdade, é verdade. E até a Mônica escreveu, né, aqui que ela se identifica e não é à toa que a gente cai na mesma turma, né? Começando o mesmo processo de descoberta, de autoconhecimento, né, e de partilha, né? Porque é muito bacana o grupo que nós fizemos, É. a partilha, a troca, né? Não é à toa que o universo coloca as pessoas certas, assim, juntas, né? Pessoas com desafios. É impressionante. Sempre que uma turma, né? Uma turma se forma, uma egrégora se forma, as pessoas elas chegam com o mesmo chamado, às vezes trabalhando questões muito parecidas, né? E aí é engraçado porque às vezes no Sim, início da aula, por exemplo, a gente vai ter aula no dia. Aí de manhã eu acordo me sentindo de alguma forma. Na aula chega alguém e fala: Nossa, eu acordei assim, me senti assim. Às vezes não era nem só eu, né? A própria egrégora a gente vai sentindo o outro, vai percebendo as necessidades do outro. Isso é muito forte quando a gente faz um trabalho em grupo, né? Uma formação em grupo, e que realmente tudo é em grupo, né? Só a parte dos estudos, dos vídeos que vocês têm que assistir sozinhas. Mas o resto é tudo em grupo, né? Essa conexão é muito importante para a gente, de fato, aprender. E testar também a ferramenta, né? Porque a gente vai conhecendo a ferramenta em si lá na hora, né? sim, Lá na hora. E como que foi para você essa troca, Karen? é Também, verdade. assim, com as pessoas é, lá no grupo, com as trocas que a gente fez da ferramenta mesmo, assim. Porque você tinha uma forma de jogar, né, o baralho. A forma da tiragem não mudou, né? Que é a mesma, a gente usa a mesma, digamos que a mesma técnica, assim, né? Só a forma de ler que muda um pouco, Sim, né? sim. E só que outra faceta da carta, né, os processos energéticos, os processos terapêuticos, que são a parte avançada do baralho mesmo, né, do baralho terapêutico. E como foi para você, assim, na hora que você foi praticar, sair da leitura de cartas tradicional cigana, né, para a leitura terapêutica? Como que foi, assim, no primeiro momento? Como que você foi percebendo depois, assim, essa mudança?
Bom, então, no início eu fiquei assim, sabe quando você tá no meio, você não tá nem lá com o que você aprendeu, nem com o que você tá Aham. aprendendo, né? Então eu fiquei ali, no meio da estrada, nem lá nem cá. E eu ainda sentia, mesmo aprendendo, né, uma nova abordagem de trabalho, eu ainda sentia que às vezes eu ainda sinto, sabe? Eu ainda tenho ainda o olhar antigo, mas é recente, né? Então eu acho que a gente também, o nosso sistema, ele vai integrando também aos pouquinhos. Sim. E hoje eu já tenho uma outra forma de olhar. É uma eu não sei se se a palavra seria mais rico. Para mim, a sensação que eu tenho é complementar. Sim. Antes eu tinha a sensação de que chegava um ponto que eu parava. Eu parava ali, né? Hoje não. Hoje o que eu sinto é que vai além. Porque tanto para mim quanto para alguém que eu tô jogando, eu consigo junto com aquela pessoa, porque para mim é uma coisa junta, não é, sabe? É um processo Sim. junto que você vai trabalhando com aquela pessoa, mostrar para ela uma visão, é essa sensação que eu tenho, uma visão diferente daquela situação. Faz com que a pessoa veja aquela situação com mais clareza, faz com que ela entre mais naquela situação ali que ela está vivendo, ou que ela trouxe, ou que apareceu, Sim. né? Eu tenho feito um processo, tanto comigo, um processo inverso. Porque antes, né, a pessoa me pedia, eu abria uma mesa ou fazia qualquer tipo de tiragem, até uma tiragem simples. Hoje eu tenho adotado, para algumas pessoas que me pediram para jogar, eu falo assim, não, peraí, vamos fazer o contrário. Antes da gente abrir uma mesa ou fazer uma determinada tiragem assim, maior ou simples ou o que for, vamos olhar para essa situação, vamos ver como você tá nessa situação, e aí depois a gente até abre uma mesa, a gente abre uma determinada tiragem maior, mais específica, e tem dado muito certo. Eu tenho feito com uma pessoa isso, fizemos, já vamos para a segunda semana, né? E aí eu fiz a proposta a ela, não vamos jogar agora não, vamos esperar um pouquinho, depois a gente faz isso. Porque a sensação. E aí ela topou, né? Aham. Porque o que eu sinto é que talvez o momento que aquela pessoa esteja passando seja mais importante ela olhar para aquela situação e depois ela ver um todo, Sim. sabe? Então, para mim, eu não sei muito se eu estendi muito o Não, que você não, foi perguntou, se eu ótimo. respondi. Mas é como eu vejo, assim, esse caminhar. Eu sei que eu ainda tenho, e nem sei se eu pretendo perder isso totalmente, sabe? Esse olhar. Eu acho que veio muito Sim. complementar. Só que hoje vai um pouquinho além, A gente sabe? não precisa Vai no perder, né? sentido mesmo. A gente não precisa perder aquele conhecimento que a gente Sim, tinha. A gente pode agregar ferramentas novas no nosso processo, agregar. né? Isso. E é muito legal, Karen, porque você me Isso. E falando. é meu intuito, sabe? É o Aham. que eu desejo mesmo, tanto para minha vida, para as pessoas que eu puder levar isso. Oi, tô te ouvindo. Falando que você vai poder levar isso pra Não, frente. tô Ah, ouvindo tá. você falar. É que tem um delayzinho, às vezes a gente se corta, mas não é por mal, né? Que tem um delay. Eu falei que eu achei muito É interessante verdade. esse seu olhar, porque na formação das cartas terapêuticas, só para quem está aqui
vendo pela primeira vez, né, uma pessoa falando sobre as cartas terapêuticas, uma aluna, a gente aprende métodos terapêuticos em que a gente possa trabalhar a energia do nosso cliente e a nossa energia também, né? Você pode usar para aplicar em você e em outras pessoas. Então, às vezes a pessoa chega na sessão e não é o momento dela fazer uma tiragem de cartas, né? E aí é o momento de você trabalhar algo dentro dela, algum símbolo dentro dela, que modificando, trazendo ali aquilo que ela precisa realmente trabalhar, a leitura dela de cartas vai ser uma leitura muito mais fluida depois, que vai ser realmente uma contribuição para ela. Né? Então, esse olhar da Karen de escolher o momento que ela vai fazer a leitura, ele é muito legal, muito essencial para quem quer trabalhar com isso de uma forma terapêutica, porque a cliente vai chegar em um ponto que às vezes ela não está no momento realmente de fazer uma tiragem de cartas, ela está precisando de dar um olhar ali para o interior dela, de olhar para aquela questão ali de verdade antes de acessar ali a energia que está vindo, né? Às vezes a energia está tão truncada que ela precisa primeiro olhar para o interior dela, precisa acolher algumas coisas para poder ver o que realmente está acontecendo. Porque senão o que pode acontecer? O que acontece, né, normalmente? Várias cartas negativas, aí você acha que o mundo acabou, né? Não é assim, Karen? A gente abre as cartas da pessoa que está precisando, e eu às tava vezes é tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui na vida, né? É verdade, você estava falando, eu estava pensando justamente isso, né? Porque se tem um futuro, né? Quer dizer, vamos dizer assim, tem uma tendência, não vou nem falar assim, né? Tem um futuro, tem uma tendência a algo acontecer. Mas tem uma tendência a algo acontecer de acordo com o que a gente está vivendo hoje, Sim. né? Então, se hoje você está com uma situação desafiadora, é óbvio que quando a gente abrir um jogo maior ou o que for, aquela tendência ali é muito provável que ela aconteça. Então, quando eu vejo que é preferível primeiro olhar para algumas questões aqui, vamos mexer em algumas questões aqui e mais para frente a gente até abre e vê de uma forma ampla, porque é muito interessante, né? A gente vê de uma forma ampla, mas imagina, né? A gente, quem quer que seja, tá vivendo aquele caos na vida, né? Várias áreas, às vezes, da vida. Hoje, então, com tudo que a gente tá passando, É. né? Com a pandemia, então isso influencia muito na gente, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão com situações muito desafiadoras. Então, imagina, né? A pessoa tá ali vivendo aquele caos, aí você abre uma mesa real para ela, quando olha, ela vai falar assim, nossa, o que tá na minha vida? Ela vai ficar pior do que É, já tá, e né? isso acontece muito, que às vezes a pessoa busca, né, essa leitura de cartas e aí vê que tá tudo em desequilíbrio ali. Você abre uma mesa real, que é uma mesa bem complexa, e tá tudo em desequilíbrio, a pessoa sai pior do que ela entrou, às vezes, porque não, é como se tivesse assim, uma leitura de um futuro de algo que ela está criando hoje, da vibração que ela está hoje. E se ela já chegou numa vibração ruim, né, numa vibração baixa, é melhor você trabalhar a energia dela e aí depois você abre o jogo dela também, né? Então, essa percepção que a gente vai ganhando para perceber a energia do outro, para realmente fazer um trabalho naquela pessoa, é muito bacana isso, né? É muito especial. Muito bacana. Para mim tem sido assim muito bacana, né? E desde lá do curso, quando a gente estava tocando, né? Ou a gente via alguma colega nossa e que estava praticando ou praticando nela mesma, né? Então a gente já começou a ver um resultado de uma forma diferente. E eu sempre tive muito cuidado, sabe, Thaís? Porque eu não sei aqui, né, das pessoas que estão aqui, talvez tenha algumas pessoas que até já joguem o baralho ou que estejam conhecendo. Eu tenho muito cuidado. Por quê? E foi no início.
eu tinha muito medo, assim, de abrir a carta, porque você virar para a pessoa e falar assim, né? Sei lá, ou se a pessoa. Qualquer pergunta que a pessoa vai te fazer e que você vai responder. Então, a minha responsabilidade que eu olhava e falava assim, não, gente, isso não posso. Como é que eu vou dizer isso para a pessoa, né? E hoje, com a carta terapêutica, para mim, ela traz um conforto, tanto para mim, quanto na forma de eu colocar para alguém. Sim, Porque mesmo que esteja vendo ela esteja vivendo uma situação desafiadora, a gente sabe que não quer dizer que vai ser um milagre, que vai resolver de hoje para amanhã. Não é assim. Mas a gente também sabe que mudando muito da vibração do que você está vivendo, ou olhando de uma forma mais generosa, de uma forma mais amorosa, às vezes, para uma determinada situação, qualquer situação que seja, né? O futuro, vamos dizer assim, ele tem uma tendência a ser melhor, a ser diferente, a ser mais harmônico, porque às vezes é só é igual como se fosse uma estante, que às vezes ela tá balançando, sim. ela às vezes só tá precisando, né, Dá uma que paradinha, dê uma justo. parafusadinha, aquela parafusadinha ali para ela não bambear e cair. E às vezes é só o que a gente está precisando na vida, né? Então, vir com o caos e aí saber que você às vezes só precisa ter um olhar diferente, dar uma parafusada, na frente ela não vai cair, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito bom, assim, para mim tem sido muito recompensador, tem sido, eu acho que até tranquilizador para mim, sabe, na forma de ver, tanto que você veja, tem 2 anos que eu tenho, 3 anos mais ou menos que eu tenho contato com as cartas, e eu nunca tinha me exposto para falar delas, né? Sim. Então eu acho que foi tão transformador em mim que e das pessoas em volta que eu venho vendo isso, né? Que eu tô tendo a ousadia, a coragem de estar aí, né? E, gente, isso é maravilhoso. Vocês verem a transformação, né? De colocar os nossos projetos para frente, porque era um chamado que você estava sentindo no seu coração já, né? Sua alma estava chamando já há um bastante tempo. E aí foi Sim, só a cereja do bolo ali para você sim. se jogar mesmo, né? Se colocar à disposição, tanto das pessoas que precisam, quanto de você mesmo, né? De acessar essa energia para você, porque a gente percebe Sim, as transformações antes na gente, né? Eu sempre falo isso, antes na gente, e depois a gente quer transbordar isso para o mundo, né? é verdade. E não adianta a gente colocar conhecimento, ter conhecimento, colocar conhecimento, né, para dentro da gente e não levar, né, e não transbordar isso. Então eu falei assim, bom, eu acho que tá chegando a hora, né, sem medo, eu digo assim, sem medo, porque hoje, para mim, é como eu falei, não é que eu não tenha responsabilidade, não é isso. A gente, é óbvio que a gente tem responsabilidade, né? Mas a sensação que eu tenho com as cartas terapêuticas que é muito mais de troca. Sim, É muito mais a troca de você trazer uma questão, né, para você mesma ou para outra pessoa e aí é como você fala mesmo, né? Quando você pergunta, faz sentido isso para você? Porque deu uma ninguém tá ali. travadinha. Você falou assim, é como você fala mesmo. Então, Aí eu não tem que entendi mais. fazer uma situação, tem que fazer sentido para aquela pessoa. E se às vezes não está fazendo sentido para ela, a gente vai ver assim, não, peraí, mas está aparecendo aqui, porque tem cartas que elas são muito claras, né? Assim, não tem como você fugir delas. Aham. E aí eu falo assim, não, peraí, isso aqui tá aparecendo. E aí, com isso, eu acho que com a carta terapêutica, você vai deixando um pouco mais com você mesma e com a outra pessoa, né? Comigo mesma, eu já fico olhando, eu falo assim, não.
aí, tem alguma coisa errada, isso aqui não é pra mim, não. Para aquela carta, para Aham. aquela tiragem ali. E aí você vai vendo que realmente faz sentido, né? Porque quando eu aprendi lá atrás, né, as cartas ciganas, tinha uma pessoa que dizia, ó, você pode não saber ler, mas a carta, ela não vai mentir nunca, né? Ela sempre vai falar a verdade. É. Então a gente destrinchando, né, a gente vai vendo que realmente aquela situação ali tem muito, mas muito fundamento, muito, muito mesmo. Eu agora então que como eu não conhecia essas técnicas, né? Aham. Então eu estou aplicando uma a uma em mim. Sim. Então, você olha e é desafiador, né? É muito desafiador. Mas aí você olha e aí você fala assim, não, peraí, eu preciso olhar melhor para isso daqui, né? Mesmo coisas boas, a gente não está falando só de energias assim, aparentemente, né? Desafiadoras, não vamos falar nem de energias negativas. Aham. Agora eu acho que a Karen caiu. Não tô ouvindo mais. Mas é muito interessante mesmo isso que ela estava falando, né? Que a gente tem a oportunidade de olhar ali as nossas questões com as cartas, e realmente é um processo terapêutico, porque às vezes você tira uma carta ali naquele momento para trabalhar, você vai olhar aquela carta, vai sentir aquela carta, e vai realmente demorar, às vezes, um tempo, uma semana, 2 semanas, ainda integrando aqueles significados, sabe? Agora a Karen voltou, agora tá te ouvindo, Karen. Ai. Né, eu estava até lendo aqui que a Mônica colocou, né? Porque ela está amparada no amor incondicional. Aham, E realmente é isso, né? Porque a carta, o que mais me apaixona na carta, mesmo antes, né? Lá quando eu conhecia só o baralho cigano puro, é ela revelar realmente a verdade que tem dentro de nós. sim. Então, isso para mim é muito é muito bonito, sabe? Porque às vezes a carta vem revelar algo que até a gente não conhece, não sabe sobre a gente mesmo, né? Quantas Que a coisas, pessoa não né? sabe sobre ela mesma. Até uma, Né? Quanto de tem até potência. uma frase, assim, de Jung, eu não sei exatamente, assim, eu não vou dizer com palavras certinha a frase, mas ele diz que no nosso inconsciente encontra-se tudo, né? É como se fosse um recipiente de tudo que existe dentro da gente. Coisas que a gente, de alguma forma, esqueceu, ou que a gente nem sabe que existem dentro da gente, estão ali, né, para a gente acessar. E aí ele não fala na questão só dos problemas, só dos desafios que estão ali no nosso inconsciente para a gente ver. Ele fala também que nesse inconsciente também estão mergulhadas nossas virtudes, né? Então, quantas coisas eu desconheço de mim que já estão presentes dentro de mim e que eu não tenho consciência ainda, né? E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com as cartas terapêuticas, a gente também pode trazer esses símbolos dessas virtudes como um processo bem interessante também no nosso conhecimento, né? Relembrar da nossa luz também, por mais que esteja às vezes lá escondidinha, lá no fundo das nossas sombras, né? De algo que não está claro, não está consciente ali, presente no nosso dia a dia o tempo todo, que está um pouco escuro, que a gente às vezes acessa em sonho, mas quando a gente está com essa ferramenta das cartas, a gente também pode acessar essas virtudes que estão ali presentes para a gente poder usar de verdade, né? Começar a aplicar isso na nossa vida. Então, realmente é muito, muito lindo todo esse processo de descoberta. Né, Karen? Sim, sim, e esse lado aí, como você falou, né? Esse lado que muitas vezes a gente não conhece. E tem tanta coisa que às vezes a gente, com o tempo, vai deixando esquecido, né? Sim. Que vai ficando. E eu acho que quanto mais a gente vai se descobrindo, mais essas virtudes vão aparecendo, né?
E aí eu acho que isso só vem a contribuir para a vida da gente e para a vida das pessoas, né? Com certeza, Karen. Ai, Karen, gratidão pela sua disponibilidade de vir aqui falar. Mesmo com os desafios no início da nossa live, foi maravilhoso poder compartilhar aqui energia com você, poder falar um pouquinho dessa ferramenta, né, que está transformando a gente e trazendo aí muita luz, muita coisa boa para o mundo, né? Karen também está com a agenda aberta dela, tá, gente? Então, se vocês quiserem buscar aí os processos terapêuticos com as cartas com ela também está com a agenda dela aberta para isso, né? E o perfil dela é novo, então sigam Sim. ela lá para ela poder trazer essa energia de falar mais sobre cartas lá no perfil novo dela de terapias, né? Que vai ser legal a gente poder trazer essa visão. Eu quero trazer também outras alunas, Mônica, que está aqui também, Graça, que também está aqui. Olha, Ritoma entrou também, outra aluna nossa. Eu vou trazer outras alunas aqui também para falar sobre as cartas com vocês, contar um pouquinho, né? Cada uma tem uma história, cada uma tem uma trajetória. E vai ser maravilhoso a gente poder compartilhar mais, né, sobre essa ferramenta através de outras visões, né, delas, através da visão delas que estão aqui também, que já escolheram fazer esse movimento de aprender as cartas terapêuticas, né, formação completa. E eu acho que vai ser muito bacana, vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa energia das pessoas que estão participando já dessa egrégora, né? Inclusive a Carlinha, outra aluna minha, falou que ela se sentia como a Fênix, né, depois do curso, que ela renasceu em tantos aspectos que era como se fosse uma fênix dentro dela, assim, renascendo, né, das cinzas, dos processos que ela estava vivendo. Então vai ser muito legal poder trazer a vivência também de cada uma aqui, vocês vão ver que cada uma tem uma história, cada uma tinha um objetivo na hora de entrar no curso, de aprender, mas que a energia é a mesma, né? Cada uma com a sua contribuição. Sim, e a gratidão é minha, sim, é uma gratidão assim enorme de estar aqui. Para mim, realmente é um presente, porque uma pessoa, né, que nunca fez uma live, que nunca se colocou, né, para aparecer na internet, assim. Então, para mim, realmente é muito desafiador. Eu estou muito, muito feliz, assim, de poder estar aqui, de ter aprendido, né, um pouco mais na vida, de poder receber, né, de você que trouxe para gente, para mim e para as meninas, e de poder contribuir, porque eu sei que a gente recebe e isso que eu recebi, eu vou levar para outras pessoas também. Então eu estou muito, muito feliz. Eu tenho aqui na live alguns amigos, algumas pessoas que me deram assim muita força para estar aqui, sabe? Pessoas que assim, para mim é muito emocionante mesmo, porque quando como eu estava falando, né, quando eu comecei assim com as cartas, então para mim é um divisor de águas na vida, mesmo antes lá, né, das cartas. E tem algumas pessoas aqui que eu queria agradecer também, porque se eu tô aqui hoje, elas me ajudaram muito. Ou me dando o meu primeiro baralho, eu ganhei, sabe? Eu tenho muito carinho por ele. Muito, muito do que eu tenho pro trabalho eu ganhei de presente. Então, a vida foi muito generosa, assim, comigo, né? Então, muita, muita gratidão nesse processo de estar aqui também. Tem os amigos aqui que me escutaram, viram, ai, vou aparecer, e agora o que eu faço? Então, que compartilharam desse momento, assim, De dar força, né? E de dar desafiador para força mim, também, né? De né? ansiedade, De ser te ampara, da essa força, força. né? Minha vizinha ela tá aqui, que tá cedendo a casa, ela tá lá dentro assistindo, que cedeu a casa, a internet. Gente, muito bom. Então, assim, isso é muito bacana, assim. Muito obrigada pelo seu carinho, Gratidão, muito obrigada Karen. pelas pessoas que estão aqui. Karen, tô me E despedindo do pessoal pra gente encerrar a live pra eu conseguir salvar aqui.
Tô ouvindo, voltei só pra gente se despedir, né? Só pra gente se despedir, encerrar essa energia. Gratidão, tá? Pela sua disponibilidade, por estar aqui falando um pouquinho sobre a ferramenta. Foi muito bom ficar esse momento aqui com você, bater esse papo. Tá bom, querida? Karen, sinta meu carinho, meu abraço aí, tá bom? E eu vou encerrar aqui às 9 horas, a gente vai. 9 horas a gente volta com a nossa aula mesmo, tá? Da aula 3 das cartas terapêuticas. A gente vai hoje aprender mais coisas. A gente vai falar sobre todos esses medos que a Karen trouxe aqui, né, durante a nossa aula. A gente vai falar hoje também como a gente pode liberar isso, tá bom?